Ok! Salve, salve investidores, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, enfim, para mais um dia, mais um vídeo, né? Falar sobre esse mercado cripto que, é claro, não para de nos surpreender. O Bitcoin segue trabalhando nessa região dos seus 112 mil dólares. Será que o Bitcoin vai segurar? Ou o Bitcoin vai continuar caindo em busca de suporte? E a dominância do Bitcoin que não para de cair. Será que esse movimento está abrindo espaço para aquela conhecida e esperada e aguardada transferência de capital para as altcoins? Então é exatamente sobre isso que vamos comentar no vídeo de hoje. Temos sim alguns sinais que apontam para uma leve ou o início de uma transferência de capital, de grandes ativos, principalmente falando de Bitcoin, para essas altcoins. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Rui Rodrigues, analista de Bitcoin e criptomoedas. Vamos lá para mais um dia. Pessoal, chega chegando, já chega participando com a gente, tá? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, tem muita informação para trazer aqui para vocês hoje, tá certo? E claro, já faço o convite para você me acompanhar, tá? Vou compartilhar aqui minha tela simultânea com vocês e eu vou passar um resumão completo de mercado, tá? E depois disso vamos entender, tá? Esse atual cenário, tá? Se já estamos tendo de fato uma transferência de capital, tá? Do Bitcoin para as altcoins, tá certo, pessoal? Bom, quero já iniciar fazendo aquela análise, aquela avaliação gráfica do Bitcoin, tá? O Bitcoin segue sendo, né, o principal índice de mercado, ele que aponta para onde, né, o preço vai, certo? E pessoal, tem uma coisa muito interessante aqui acontecendo no mercado, tá? A gente começa a perceber que Bitcoin está corrigindo, algumas altcoins mais sensíveis estão em correção também, principalmente aquelas que já entregaram resultado. Mas altcoins, né, vamos lá, um pouco mais estáveis, que não entregaram fortes valorizações, essas altcoins agora estão conseguindo performar. Então é aí que temos o primeiro sinal de que, olha, o mercado não está tão interessado na venda de altcoins que não subiram. Dá para a gente começar assim a pensar, em sonhar, em acreditar que o mercado continue se valorizando. O mercado de altcoin, exatamente, pessoal. Então, vou passar para vocês sim uma visão completa. Temos exemplos como a Chainlink conseguindo se beneficiar bem desse movimento, a Pendle, tá? Temos ali também XRP, ADA Cardano, ou seja, temos blockchains, né? O próprio Ethereum foi um fenômeno, um sucesso recente. Claro, já está tendo ali uma realização de lucro no Ethereum, porque obviamente ele foi altcoin dos gigantes, tá? Das gigantes que mais chamou a atenção ultimamente, tá? Bom, então, iniciando aqui nossa análise, nossa avaliação gráfica de Bitcoin, mais uma vez, temos o Bitcoin com fluência em região de suporte, ou seja, temos o seu RSI marcando aqui a região de 40 pontos, tá? É uma região também de suporte, tá? Esses níveis seguraram, né, o Bitcoin recentemente, tá? Lá no dia 30 de julho, tá? Início ali de agosto, certo? Depois aconteceu, antes disso, aliás, lá no dia 22 a 23 de junho, tá? E mais antes que isso, foi lá no início de junho também, lá no dia 5. Então, essa região foi uma região extremamente respeitada pelo mercado. Significa o quê? Que toda vez que o Bitcoin chega em uma região de 40 pontos de RSI, ele naturalmente vai estar bem descontado, né, em relação a 1, 2 semanas atrás. É basicamente o que está acontecendo com o Bitcoin. O seu preço hoje está em uma região interessante, importante de suporte, certo? Ele pode variar ainda, tá? Nessa região aqui, ó, de 110, 108, segurar um pouco aqui para quem sabe depois voltar a subir. Mas muito está sendo discutido, pessoal, sobre a possibilidade, tá, do Bitcoin cair mais 12%. Essa correção poderia levar o Bitcoin lá para a região de 100 mil dólares. Mas não se desespere. Alguns analistas e especialistas de mercado estão entendendo que essa correção do Bitcoin poderia ser muito favorável para as altcoins. Tá? E claro, vou explicar para vocês todo esse contexto. Entendemos o seguinte, pessoal. É possível que o Bitcoin vá buscar esses níveis de preços? Sim, é possível. Da mesma forma, é possível que também ele segure nessa região, tá? De 110 a 112 e já retome em alta nas próximas semanas ou quem sabe ali no início de setembro. Porém, da mesma forma, ele pode sim perder essa região de 110, buscar esses níveis aqui de 100 mil, tá? Claro, ele vai ter um suporte aqui nos 105 mil, depois 100 mil dólares. Então, o mercado entendendo que
Olha, é possível o Bitcoin cair um pouco mais? Para quê? Qual que é o objetivo? Limpar o excesso de alavancagem. Se a gente puxar dados aqui dos últimos 6 meses, podemos ver que existe uma concentração de liquidez abaixo aqui dos níveis de 111 mil dólares, tá? Milhões, ou seja, bilhões de dólares, tá? Estão concentrados até a região aqui dos níveis de 103, 102 mil. Então, né, quando o mercado, né, está muito quente, muito forte, só subindo, né, subindo sem parar, podemos dizer assim, naturalmente, mais pessoas começam a apostar em alta, tá? E começa a ter uma concentração de liquidez, o stop desse pessoal, a zona, a região de liquidação. Então podemos dizer que tudo isso aqui, ó, eu vou, né, marcar aqui com outra cor, vamos colocar aqui uma cor azul. Tá? Então podemos dizer que tudo isso aqui, ó, abaixo de 110 mil, de 111 mil dólares, é uma região de concentração de liquidez. Tá? Então, quem tem interesse nessa liquidez são grandes players, corretoras. As corretoras ganham dinheiro assim, pessoal. É você negociando na corretora, colocando seu stop loss, aí o robô vai lá, te estopa, aí a corretora ganha aquela taxinha do seu stop loss. Outras pessoas, né, não usam stop, mas fica com o preço de liquidação lá embaixo e deixa o trade aberto. Então, né, esses players entendem que, olha, aqui tem uma concentração de, né, milhares de pessoas que vão ser liquidadas caso o preço volte aqui. Então aí que acontece, né, várias variáveis de manipulação, podemos dizer assim, tá, pessoal? Então é uma região sim de importante interesse, tá? Ou seja, tem muita gente interessada em ver o Bitcoin retomando a esses níveis de preços. Porém, isso não necessariamente significa que as altcoins poderiam derreter, né, e despencar, tá? Bom, então eu já quero passar uma visão para vocês aqui do porquê que eu acredito nisso. Primeiro, vamos mostrar aqui o total 2, tá? Que é o gráfico total das altcoins, incluindo ali o Ethereum, tá? Podemos observar que mesmo o Bitcoin em tendência de baixa recente, tá? De curtíssimo prazo, a tendência é de alta, tá, pessoal? Então o Bitcoin está em uma pernada de baixo, podemos dizer assim, de uma semana. Ou seja, mesmo o Bitcoin caindo há uma semana seguida, tá? Ele está caindo aqui, ó, desde o dia 14 de agosto, tá? Podemos observar que o gráfico total das altcoins, ele já se consolidou, podemos dizer assim, ou está encontrando essa consolidação. É uma consolidação em cima de uma região, tá, de topo. Então, naturalmente, tá, as altcoins poderiam cair um pouco mais, tá? Principalmente, pessoal, as altcoins que ainda não tiveram fortes correções, como memecoins, como a Pengu, tá? O próprio Ethereum, ativos mais esticados, como a Pendo, tá? É natural que esses ativos, né, vamos lá, não necessariamente o ativo precisa derreter de uma vez, mas aos poucos ele pode sim ir precificando. Porém, existe aquela outra classe de ativos que não se valorizaram, não entregaram resultado. Então, na minha opinião, é esses ativos que são os mais, como posso falar, propensos a subir a qualquer momento, assim que o mercado se recuperar. Seriam as melhores oportunidades, na minha opinião, em vez de você comprar um Ethereum que está no topo, uma Pendo, tá, de curto prazo, uma Pengu, certo? Ou seja, são ativos que estão em topos locais, não necessariamente o topo do ciclo, mas topo de curtíssimo prazo, tá certo, pessoal? Bom, algo que chama muita atenção, obviamente, é o Total 2, que vem conseguindo segurar muito bem nessa região de 1,4 trilhões, tá? A 1,5, certo? Se você observar o Alt Season Index, desde que o mercado, né, começou a derreter há uma semana atrás, ele segue em alta. Na verdade, ele está até mais tempo que isso, desde 12 de agosto. Tá? Ele começou a alta mesmo no início de agosto. E você observa que ele está bem estável. Encontrou aqui uma região de 50 pontos, tá? De suporte, tá? Ele poderia cair um pouco mais, tá? Mas mesmo assim, aquela tendência, aquela alta, aquele, né, momento, né, de tração das altcoins segue preservado, segue ganhando força. Tem muita coisa, né? Vamos lá, cooperando, tá? Para essa continuação de alta do mercado. Claro, tem as vendas, as realizações de lucros, tá? Como está acontecendo aqui com o próprio Bitcoin, que teve aqui a sua realização, o Ethereum também, tá? Que teve aqui 1 bilhão, tá, de dólares de saída, tá? Juntando o Ethereum e o Bitcoin. Se você observar o Ethereum, fazer uma análise separada dele, ele está muito parecido com o gráfico ali do Total 2. Então vocês entendem, né, a representatividade do Ethereum, tá? No valor total das altcoins, certo? Então, por enquanto, eu diria que o Ethereum, por exemplo, tem espaço sim para corrigir um pouco mais,
mas isso aqui não significa, tá, que ele vai desabar e vai voltar lá para $2.000, tá? $1.000. Não significa isso, tá, pessoal? Então a gente espera o quê? Que o Ethereum segure nessa região que agora ele está buscando essa consolidação, para que daqui a pouco a gente possa ver o Ethereum retomar em alta mais uma vez. Então, a indústria cripto, como um todo, segue se fortalecendo, segue se beneficiando. Tivemos o Nubank se unindo, a Nasdaq lança o NBIT11, primeiro ETF de contratos futuros de Bitcoin na B3. Então, o Brasil, né, de certa forma, ele avança um pé, mas recua com o outro, tá? Porque tivemos mais recentemente, tá, o mercado brasileiro também negando, tá, o Banco Central negando a reserva de Bitcoin que eles estavam planejando, tá, pessoal, em adotar, tá? Então, existe sim um avanço regulatório, podemos falar assim, leis nos Estados Unidos sendo aprovado para facilitar, né, a vida do mercado cripto do investidor e, consequentemente, isso aí acaba sendo um atrativo, né, para a presença do institucional no mercado cripto. Ou seja, leis claras, tá, é igual a investidores institucional colocando dinheiro no mercado cripto, tá? Porque, obviamente, isso vai ser seguro para eles, tá certo, pessoal? Bom, outro gráfico que chama muita atenção quando a gente fala, né, de altcoins, do porquê que eu acredito que, olha, o movimento está ficando interessante para as altcoins, já mostrei para vocês o Total 2, que segue bem estável, enquanto o Bitcoin está caindo. E podemos falar claramente da dominância do Bitcoin, que segue despencando, segue avançando em baixa, tá? Então, ela vem fazendo aqueles movimentos de ondas, né? É uma onda de baixa, uma onda de alta, uma onda de baixa, uma onda de alta. Daqui a pouco ela pode mais uma vez, né, fazer uma onda de baixa e seguir essa tendência de baixa forte. Então, a dominância do Bitcoin segue despencando. Esse é mais um forte indicador, tá, que o momento para as altcoins está bom, está favorável. Não tem por que a gente se desesperar. Rui, mas se o Bitcoin perder os $110.000 e for buscar os 100 mil, será que isso vai ser bom mesmo para as altcoins? Aí é aquilo que eu falo para vocês. Vamos trabalhar com o dia a dia. Vamos observar como que o Ethereum está se respeitando o momento. ADA, Cardano, XRP, os principais ativos. Porém, a gente já está vendo há uma semana o mercado cair e essas grandes altcoins conseguirem surfar bem esse momento, ou melhor, respeitarem, não derreter, tá, fortemente como aconteceu no passado. Bitcoin caia 5% e as altcoins caia 40%, 50%, tá? Bom, claro, não podemos, né, deixar de falar também do Others, tá, barra BTC, ou seja, a dominância, podemos dizer assim, do mercado cripto total, né, versus o Bitcoin. Então é aqui que chama muita atenção. Se você observar, tá, ao longo dos anos, o Bitcoin vem ganhando força aí frente às altcoins, tá? Desde, vamos lá, janeiro de 2022 foi de fato um período que o Bitcoin ganhou muita atração no mercado. E o primeiro movimento, tá, depois de 6, 7, 8 meses, tá, ele está acontecendo agora, que é o que? Um rompimento dessa tendência de baixa, principalmente falando aqui uma reversão, uma retomada acima da EMA 200. A última vez que a gente viu isso acontecer, pessoal, foi lá em novembro de 2024, que resultou, obviamente, em alta forte para várias altcoins. Então vimos ali, né, meme coins fazer ali 500, 600, 700%, algumas altcoins fazer 1000%, tá? Foi um momento muito bom aquele, né, final de ano, novembro, dezembro e até início de janeiro foi um período muito bom de alta para as altcoins. E olha só o que está acontecendo aqui, pessoal. Mais recente, tá? Podemos dizer que o mercado de altcoins, tá, fez um fundo, né, frente à dominância do Bitcoin, tá certo? Olha isso aqui, tá? Encontrou aqui uma região de suporte, retomou em cima da sua EMA de 50, é uma EMA muito importante também de médio prazo, então isso aponta que no médio prazo as altcoins estão ganhando tração. E agora, mais recente, tá? No início dessa semana, tá? Podemos dizer assim, aliás, tá? É isso mesmo. Lá no dia 15 de agosto, vamos usar uma data aqui para ficar mais preciso. A dominância mais uma vez retomou acima da EMA 200 e agora busca uma consolidação acima dessa região. Significa que as altcoins, elas
entram em um período favorável para uma retomada de alta, tá? Não temos controle do tempo. Quanto tempo vai levar para as altcoins explodirem? Não sabemos. Isso aqui pode ser que amanhã ou depois saia algum dado macroeconômico favorável, tá? Para um corte nas taxas de juros e o mercado dispare. Mas pode ser que não, pode ser que vá segurando, até que de fato aconteça algum catalisador e aí a gente possa ver o mercado cripto subir mais uma vez. Porém, tecnicamente falando, pessoal, a região está muito boa sim para as altcoins, tá? As altcoins estão conseguindo defender, respeitar, certo? Aí você vai falar, Rui, mas tem uma altcoin que está muito fraca. Rui, eu estou em tal moeda e ela não tem força. Aí você simplesmente vai abandonar esse ativo. Você vai focar no que a gente tem de melhor hoje, tá? Nesses ativos. Porque em meio à incerteza, tá? Vale mais a pena você estar, obviamente, em um ativo que está dando um bom naquele momento do que um ativo que já faz anos que não se move, tá? Bom, vamos se aprofundar um pouco mais, tá? Entender um pouco sobre sinais claros, tá? Capital se deslocando para as altcoins. Então, eu separei aqui para vocês, tá? Alguns pontos que chamam bastante atenção aqui no mercado cripto, que eles podem sim nos dar um norte, tá? Podemos entender o que pode cooperar, tá? Para essa retomada de alta das altcoins ou, né? Pelo menos fazer com que as altcoins se mantenham firmes e fortes, tá? Só um minutinho, enquanto isso você já participa aí com a gente deixando o seu like, tá bom? Vamos lá, então temos aqui, primeiro ponto a se observar, queda na dominância do BTC. O sinal antigo, mas infalível. Então, basicamente, é isso aqui que a gente, né, que eu já trouxe aqui para vocês, que a dominância do Bitcoin segue caindo e, historicamente, ciclicamente, isso aqui é um sinal de altcoins se fortalecendo. Tá? Olha só, a dominância do Bitcoin caiu para cerca de 59% em agosto de 2025, marcando o cenário típico de virada. Estamos vendo os sinais, né, iniciais de um out-season vindo aí. Historicamente, quando o BTC recua, né, enquanto o mercado amadurece, abre-se espaço para as altcoins, né, subirem no curto prazo, podemos dizer assim. Então, pessoal, mesmo que o Bitcoin continue enfraquecendo, tá, não necessariamente ele vai entrar em bear market e as altcoins vão desabar. O Bitcoin, naturalmente, pode ter a sua correção e o mercado entender que, olha, não tem nada perdido, é uma simples correção de Bitcoin. Vamos olhar para as altcoins agora que estão descontadas e as altcoins começarem a ganhar força, começar a ganhar atração. A gente já observou que de maio até junho, as altcoins não tiveram mais aquelas fortes correções, tá? Rui, pegue um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Pepcoin, tá? Uma altcoin aqui aleatória, certo? Uma meme, tá? Podemos dizer assim. Deixa eu já puxar outro gráfico aqui para vocês. Olha só. Então, a Pep saiu daquele fundão ali, tá? De abril, né? Todo o mercado desabou. Disparou forte, certo? Vamos puxar aqui uma ferramenta de porcentagem, só um minutinho. Desde então, a Pep entregou aqui ó, quase 200% de alta. Caiu, né, do topo ao fundo 50%. Porém, segurou próximo ou dentro desse canal, dessa região de consolidação. Ela não teve mais aquela correção que quebrou a tendência e ela voltou lá para baixo. E não foi só a Pep. A gente viu isso acontecer com vários ativos, tá? Vários ativos subiram bem, caíram, né, como todo o mercado caiu, certo? Mas não quebraram a estrutura. Então é basicamente isso aqui que eu quero dizer para vocês, ó. A Pendle mesmo foi um ativo que subiu 150%, caiu aqui, ó, 35% e hoje já está trabalhando acima da região de topo anterior. Então, nitidamente temos um ativo que está forte, tá? Que continua em tendência de alta, podemos dizer assim. Então, esse é um ativo para a gente olhar para ele, obviamente. Você está olhando para um ativo que o mercado está caindo e ela se mantém firme e forte. Teve uma correção, né, mais suave, podemos dizer assim, em comparação a outras altcoins mais arriscadas, tá? Meme coins, etc. Tá? Então, esse é um sinal típico, tá? Que de fato as altcoins estão ganhando tração, certo? Bom, podemos observar agora o segundo ponto, tá? Altcoins começam a ganhar tração, olha só. Então, basicamente foi um trocadilho aqui. Plataformas e moedas como Chainlink, BNB e Ethereum têm se destacado enquanto o BTC desacelera, tá? O Alt-Season Index, embora esteja próximo da região de 40 pontos,
longe dos 75 que sinaliza uma out-season plena, já indica movimentação. O market cap das altcoins saltou mais de 50% desde o início de julho, chegando a nível de 1,4 trilhões de dólares por volta de 12 de agosto. Então, eu já comentei para vocês, né, pessoal, sobre o total 2, tá, o gráfico total das altcoins, né, que encontrou essa região aqui de suporte de 1,4 a 1,5 e provavelmente ele vai ficar lateral aqui, tá, pessoal? Um tempo, tá? Até que o mercado novamente enxergue ali um catalisador para andar mais uma vez. Mas não necessariamente as altcoins vai desabar. É isso que eu quero que você entenda. Que, olha, mesmo que o mercado não exploda agora de altcoins, não significa que tudo vai desabar. Certo? Ah, Rui, mas tudo desabou. Provavelmente eu já vou estar trazendo um vídeo para vocês explicando o que está acontecendo, tá? Então, vocês sabem que meus vídeos sempre têm uma linha do tempo. Eu vou sempre trazendo um vídeo para complementar o outro. Enquanto a gente tiver as condições de hoje, gráfica, técnicas, segue o baile. Não tem por que a gente se desesperar. Se semana que vem o cenário mudar, acontecer alguma coisa, aí é outra história. Aí a gente vai estar trazendo uma atualização, tá, sobre o novo cenário, tá? Bom, então, Chainlink ganhou força nos últimos dias, né? A gente pode observar isso, né? A Chainlink é aquela altcoin que eu sempre digo para vocês que, olha, se tem uma altcoin que eu teria confiança de fato de colocar um dinheiro e esquecer, seria a Chainlink. E ela vem aqui conseguindo segurar muito bem, tá? Segue em tendência de alta clara de curtíssimo prazo, tá? Fazendo movimentos, tá? De topos e fundos, certo? Em ascensão, ou seja, um topo e um fundo sempre mais alto do que o outro. Então é mais um ativo interessante para a gente olhar, tá? Outro ativo que chama muita atenção, é claro, é a BNB, o token da Binance, que também segue em tendência de alta forte, renovou, né, uma nova máxima recente, tá? E segue em descoberta de topo, tá? É um altcoin que está sem freio, podemos dizer assim, tá certo? Mais um sinal claro que o mercado de altcoins segue sim ganhando tração, tá? Bom, temos, né, mais alguns fatores, como expectativa de aceleração em setembro. Então aqui a gente já começa a olhar para o mês de setembro entendendo que, olha, né, pode ter um corte na taxa de juros, pode ter uma coisa ou outra, um catalisador, um dado macro, tá? Olha só, os pesquisadores da Coinbase institucional apostam que a virada virá com tudo em setembro, tá? Ou seja, um excelente momento para as altcoins, movido por maior liquidez e apetite de riscos renovados. É algo que a gente observa, né? Muitos analistas acabam olhando de fato ali, vamos lá, para o final do terceiro trimestre, tá? Início ali do quarto trimestre, que historicamente também são, né, momentos de virada, podemos dizer assim. A mesma coisa aconteceu lá em outubro de 2024, o mercado começou a virar ali no início de outubro, tá, pessoal? Bom, podemos se aprofundar um pouco mais, tá? E agora falar sobre exemplos reais de alocação em curso. Esse é mais um dos fatores, tá, que está contribuindo para esse movimento, tá, de ganho de força das altcoins, podemos dizer assim. O investidor Yarley do Bitcoin vendeu 76 milhões de dólares em BTC para realocar 295 milhões de dólares em Ethereum, um movimento audacioso e explícito de capital migrando para as altcoins. Então esse aqui é mais um sinal, tá, técnico, podemos dizer assim, ou seja, tem gente tirando dinheiro de Bitcoin, tá, um investidor multimilionário, e alocando esse capital em Ethereum, tá? E essa é uma tendência que vem ganhando muita atração agora no ano 2025. A gente iniciou o ano vendo, né, vários investidores institucionais entrando no Ethereum, tá? A Fidelity, por exemplo, registrou 8,6 milhões de dólares em inflows em fundo de Ethereum, enquanto retirou 7,5 milhões de BTC. A energia se desloca. Então hoje, pessoal, o mercado segue sim olhando para essas altcoins, porque todo mundo entende que Bitcoin, né, em uma região de 125 mil, 130 mil dólares, 150 mil, é uma região de realização de lucro. Enquanto as altcoins super descontadas, então podemos pegar aqui um exemplo da própria ADA Cardano, olha isso aqui, tá? É um altcoin que o seu ATH foi 2,90 lá em setembro de 2021 e jamais conseguiu repetir esse feito. Então tem muita altcoin boa, tá? Confiável, podemos dizer assim, que ainda está oferecendo oportunidade e daqui a pouco esse institucional vai estar olhando sim para essas altcoins. Tá certo, pessoal? Bom, sabendo disso, podemos se aprofundar um pouco mais agora, entender o resumão de tudo que a gente viu, tá? Para de fato, a gente ter uma visão clara desse momento. Olha só, situação atual, Bitcoin, dominância cai em 59%,
sinal claro de realocação de capital, altcoins ganhando tração, Ethereum, Link, tá, etc. Enquanto a out-season, né, esquentando a out-season, tá? Não é enquanto, é esquentando a out-season. Ou seja, momento forte para esses medalhões de mercado. Movimentos institucionais, ajuste de portfólio, pressão real no sentimento de altcoins, tá? Novos players entrando no mercado, tá? A Remitix, Maga e Elibret, narrativa forte de apelo, né, de retorno elevado, infraestrutura robusta, tá? Temos ali o mercado de IA, temos o mercado de RWA também ganhando muita atração, fundamento de longo prazo sustentando o movimento. Então a gente observa que os medalhões, né, como Ethereum, Chainlink, ADA Cardano, XRP, eles estão ajudando, tá, a sustentar essa alta, a prolongar, podemos dizer assim. Não é aquela tendência de alta vertical, mas você observa que são os ativos que estão de fato conseguindo segurar o ciclo. São os ativos que vêm sempre, né, sustentando a alta, tá, de longo prazo. Tá certo, pessoal? Bom, e agora, para a gente finalizar, tá? A gente tem um breve destaque aqui sobre esse momento de mercado, tá? Olha só. Então, tem mesmo sinal de capital indo para as altcoins? Sim, sem sombra de dúvida. Já temos um deslocamento claro, ainda, né, iniciante, podemos dizer assim, mas bem visível. E setembro promete acionar o turbo. Se você curte um toque tradicional, tá? O velho ciclo de capital rotacionando misturado com a visão futurista de altcoins, resolvendo problemas reais. Bem-vindo à pista, tá? Então, pessoal, o que está acontecendo agora? O mercado segue sim com sinais claros e expectativa de continuação de alta para as altcoins. Mas, claro, eu quero saber a sua opinião. O que você está achando desse atual cenário das altcoins? Você acredita que a alt-season ainda está viva? Ou seja, o jogo ainda, né, dá para jogar? Ainda dá para ganhar dinheiro com altcoins? Deixa aí nos comentários, que, claro, eu quero saber a sua opinião. Até a próxima. Valeu, pessoal. Grande abraço.